E aí, pessoal, tô aqui no mesmo cenário da semana passada e eu vou continuar falando um pouquinho sobre Davi, aproveitando que a gente mencionou Davi no último vídeo. Todo mundo fala que Davi era o cara, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. A gente adora usar essa frase, né? Essa frase ela marca o cristianismo, né? Quantas vezes a gente já não viu um sermão, alguém comentando, alguém falando sobre isso, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que isso é tão maravilhoso? Porque ele fez muita coisa errada. Aliás, na Bíblia só tem história de gente que fez coisa errada, né? Se você acha que você vai encontrar na Bíblia a história de alguém que fez tudo certinho, se existir alguém é porque a história não foi contada toda, né? Que é o caso de Enoque, por exemplo. Tem gente que acha que ele foi perfeito. É que a história dele não foi contada toda, né? A história é curta, mas o que você vê na Bíblia inteira são pessoas defeituosas. E Davi é defeituoso pra danar, cara. Ô bichinho defeituoso. E aí, depois de toda a miséria e desgraça que ele causa, aí o texto bíblico diz que ele é segundo o coração de Deus, né? Aí você fala, tem esperança pra mim, Jesus. Nossa, eu tô aqui desgraçando minha vida, mas se Davi foi um homem segundo o coração de Deus, eu também posso ser, etc. E tá certo esse sentimento. Só que tem uma coisa que a gente não faz, uma diferenciação que a gente não faz, que é da salvação e da vida na terra. A gente não faz essa diferenciação do impacto prático da salvação, né? O impacto prático da salvação é que você vai ter vida eterna. O impacto prático da salvação é que Deus está olhando o conjunto da obra. E ele está vendo que o cara cometeu vários pecados, mas que a vida dele inteira foi de humildade, de desejo de fazer a vontade de Deus. Então, quando ele errava, não é porque ele queria, é porque ele falhava mesmo no processo. Ou porque, quando eu digo que ele queria, quer dizer assim, que a vontade macro de Davi era fazer a vontade de Deus. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, quando ele caía nos pecados, no micro, né, sejam quais forem os pecados, por maiores que sejam, que ele cometeu grandes pecados, ele, no conjunto da obra, se mantinha fiel a Deus, ele queria fazer a vontade de Deus. Então, por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, ok, a salvação, a graça, ela vai nos encomendar para a eternidade, para a presença de Deus. E não importa o que você faça, a graça, ela superabunda. Tem um detalhe aqui. Tudo que você vai fazer vai ter consequência, e vai ter consequência aqui. E a vida de Davi foi uma desgraça, cara. A vida de Davi teve sucesso lá no comecinho, teve um momento de sucesso, depois foi uma descida, uma derrocada, ele fugindo e tentando matar ele e tal, e ele foi humilde, suportou bem o sofrimento, e aí a vida dele foi uma ascensão enorme, e depois foi só queda, miséria, a família dele se destruiu, ele fez um monte de coisa errada. O fim da vida de Davi é deprimente. O fim da vida de Davi é deprimente. Então, era um homem segundo o coração de Deus, mas o fim da vida dele foi deprimente. Então, qual que é a diferença que eu quero fazer aqui? É o seguinte, o pecado ele causa um dano irreparável. A graça repara o nosso problema espiritual, mas o dano causado pelo pecado é irreparável. O primeiro filho que ele teve com Betseba morreu. Não teve que fazer, ele orou, fez jejum, fez o caramba. Não deu certo. Morreu, porque era consequência do pecado dele. E no fim da vida dele, a vida dele, de família dele, está tudo desgraçado, ele não consegue fazer o grande sonho dele, que era terminar o templo. Deus fala, você não vai terminar o templo, esse é o teu grande sonho, mas tu vai ficar de fora, igual Moisés. Fez tudo bonitinho, mas você fez uma coisa muito terrível, vai ficar de fora, não vai poder entrar na Terra Prometida. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que o pecado tem consequências terríveis. Foge do pecado, cara. Foge do pecado. Não se entrega ao pecado pensando assim, porque depois eu posso me reparar porque a graça superabunda sobre o pecado. É isso mesmo. A graça superabunda sobre o pecado, mas foge dessa desgraça porque ela vai destruir sua vida. Não vale a pena uma gota de pecado na vida. Essa é a dica que a gente vê na vida de Davi.